Por favor. Tá bom. Eu agradeço muito. Às 8h35, por favor. Tá legal. Com certeza. Então, gente, vamos para mais um estudo ligado, né, ao Evangelho de Jesus. O nosso título é Cuidemos de Nós. É um estudo que nós tiramos do Evangelho de Mateus 5,43. É um versículo apenas, para vocês terem uma ideia, que dá para a gente falar aqui umas 10 horas, né? Só com um versículo. Então, é isso que nós vamos estudar hoje. O Evangelho de Mateus 5,43, Cuidemos de Nós, com citações, né, de 4 informações que Jesus nos dá, 4 aconselhamentos. Né? Jesus não mandou a gente fazer nada, ele só aconselhou. E o livre-arbítrio de cada um sempre tem que ser respeitado. Né? Então, Jesus falou, para começar, ele falou assim, amai os vossos inimigos. É muito complicado isso, porque nós entendemos amar como uma relação muito próxima, muito afetiva. Então, eu amo alguém, então esse alguém é próximo de mim, esse alguém tem todo o meu afeto, esse alguém está nas minhas relações mais pessoais, nas minhas relações mais íntimas. Então, isso é o que a gente entende de amar. E mesmo assim, mesmo tendo todos esses conteúdos, este amor ainda está muito na razão direta do que eu recebo daquele que eu amo. Então, se aquele que eu amo, em determinado momento, ele falhar comigo em alguma situação, em algum evento, esse amor sofre algumas intercações. Então, é preciso que a gente comece a analisar as palavras de Jesus com mais profundidade, porque ele jamais iria nos dar uma informação que a gente não fosse capaz de absorver a informação e de também colocar aquilo em prática. Então, o que significa amar nesse contexto? Bom, nós sabemos que o amor é a frequência que rege toda a criação. Ela se chama amor aqui na Terra, né? Mas em outro planeta pode ser que seja outro nome. Mas amor é muito difundido aqui no planeta Terra, que é essa frequência que rege toda a criação. Então, é uma frequência muito alta, ela é de uma estrutura muito grande, que ela passa pela inteligência moralizada, ela passa pela harmonia, pela perfeição, pelo belo e pelo bom. Se você observar o universo, ele tem todas essas nuances. Né? Ele foi inteligentemente, moralmente construído, ele é todo harmonioso, perfeito, belo e bom. Então, essa é a resultante da energia que flui de Deus. Como João disse, Deus é amor, então essa energia flui dele com toda essa potência. E essa energia, ela vai chegando nos mundos e nas pessoas à medida que a densidade da matéria não interfira tanto. Então, nós moramos num mundo onde a matéria é muito densa. É um mundo rochoso, de matéria muito densa, e muitas vezes dificulta essa chegada plena do amor. Então, aqui nós temos nuances, propostas, ressonâncias do amor. Nós não sabemos esse amor tão mais elevado. O Allan Kardec, estudando lá no Livro dos Espíritos, ele vai falar do êxtase. O que é o êxtase? O êxtase é quando nós chegamos a uma situação de contato com um padrão maior do amor que nós podemos sentir aqui normalmente. Então, a gente sai daquele padrão menor e entra num padrão maior, provavelmente vamos entrar em êxtase.
E aí nós vamos ver o que seria esse amor, né? Na sua expressão de profundidade em mundos superiores, com espíritos superiores. Então Jesus falou, amai os vossos inimigos, independente de tudo isso, né? Então, o amor, por ele ser absoluto, né, ele se relativiza na medida que estamos na evolução. Então, o amor que eu sinto hoje, que você sente, é aquele amor bem relativo, mas que já dá para a gente viver bem. Quando a gente se estabelece numa boa relação, dá para a gente viver bem. E nós podemos dizer que este amor que nós vivemos uns com os outros está muito ligado a respeito. Então, eu respeito a pessoa pelo tanto que ela já evoluiu, pelo tanto que ela já superou os seus primarismos, que já venceu as suas etapas de início e que já se torna numa pessoa intelectualizada, que vive no mundo tecnológico, que vive num mundo onde a ciência já se faz presente, a filosofia já pode ser entendida de alguma maneira, e a teologia também. Então, nós somos essas criaturas, todos nós. E aí vai ter as diferenças. Uns conseguem entender mais, outros conseguem entender menos, mas todo mundo está aí nessa proposta interessante, né? De viver a nossa etapa evolutiva. Então, se eu entendo que o meu próximo, né, já viveu essa evolução, então o meu dever é respeitá-lo, mesmo que eu não tenha afetos profundos com ele, ou com ela, mas o meu dever é respeitar. Então nós podemos entender que este amor que Jesus nos propõe, dentro das nossas variantes ainda de espíritos iniciantes da evolução consciente, seria esse respeito, né? Então, respeite. Você pode não gostar da pessoa, mas respeite pelo que a pessoa já produziu, já progrediu, pelo que ela já é capaz, pelos talentos que ela traz, né? Pelos arquivos do inconsciente que ela traz. Então, respeite essa pessoa, porque muitas vezes a gente não consegue fazer. A gente chama o outro de burro, de idiota, né? De cretino, bandido, né? Hipócrita. A gente está sempre nomeando o outro, que a gente não tem muita afinidade, nomeando o outro com essas palavras, né? Com essas palavras. Quando Pedro, certa feita, conversando com Jesus, ele fala isso para Jesus: Jesus, o homem é muito mau. Então Jesus fala: não, Pedro, o homem não é mau, ele é tolo. Então a tolice é uma marca registrada da humanidade. Então a pessoa que faz o mal, ele é um tolo. Por quê? Ele sabe que tudo tem ida e volta. Ele entende a lei de causa e efeito, mas mesmo assim ele faz o mal. Mesmo assim ele aceita realizar o mal. Então esse homem é tolo, extremamente tolo. Então quando você vê uma pessoa fazendo muitas coisas erradas, e que dá vontade da gente falar umas coisinhas, né? Então vamos pensar, ele é tolo. Ele é uma criatura que ainda não está vivendo a, 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 a integridade da lei de causa e efeito, e ele está se posicionando para ter consequências complicadas, que vai ter, não tem jeito, né? Então Jesus fala, não chame seu irmão de raca, ou seja, não chame seu irmão de uma denominação pejorativa, qual que seja ela, porque ele também é uma criatura tola. Então, se a pessoa está pegando no meu pé, é um tolo, é uma tola, que ainda não entendeu a lei de causa e efeito. E depois ele fala de inimigo, né? Então, respeitai os vossos inimigos. Já traduzindo aqui pelo nosso entendimento. O que é o inimigo? O inimigo é aquele que já foi nosso amigo.
Não tenhamos dúvida disso. Ninguém vai ficar inimigo de quem não conhece, de quem não conviveu. Então, o inimigo é aquele que um dia foi nosso grande amigo, e aí, por uma questão qualquer, né, uma desavença, ele se torna uma persona que eu não quero mais ter na minha presença. Então, a gente vê uma coisa muito interessante nessa questão de amigo, estudando a psicologia. Então, nós vivemos sob efeito de estímulos. O tempo todo a gente tem estímulos, o tempo todo, né? Então, estímulo do frio, estímulo do calor, estímulo da fome, estímulo da vontade de sair, de andar, estímulo da vontade de conversar, tudo estímulo. Tudo que acontece gera uma reação. Essa reação, ela se transforma numa energia. Essa energia vai correndo para o sentimento para perguntar ao sentimento o que é aquilo. Ela não tem voz ativa, né? Ela só é uma energia. E aí o sentimento, se ele souber responder na hora, ele responde, e a pessoa entende o que é. Senão, ele vai procurar a memória, o que é isso. E aí, a memória, então, vai falar assim, olha, eu não estou sabendo direito, não, vou perguntar para o afeto. Aí o afeto vai responder. É afeto ou desafeto, ou nenhum dos dois é desconhecido. Então, nós temos, né, a emoção, sentimento, memória e afeto. O afeto, ele pode ser visto, né, assim, como uma caixinha bem bonita, de veludo, né, bem grande, e ela contém muitas almofadas lá dentro, também de veludo. As almofadas são os nossos afetos. Então, toda vez que eu gosto de uma pessoa, que eu faço uma amizade, eu crio um afeto. Toda vez que eu convivo com alguém, eu crio um afeto. Este afeto, ele tem tonalidade, este afeto tem odor, né, ou aroma, e está mais ou menos alto em mim ou baixo. Quanto mais baixo, ele tem uma cor mais marronzada, avermelhada, e quanto mais alto, ele tem cores, né, de azul, de verde, azul, violeta. Então, os meus afetos estão ali. Então, por exemplo, eu gosto muito de uma pessoa. Então, é o meu grande afeto. Todos nós temos. Não só pessoas, mas também circunstâncias, eventos. Eu adoro ir na reunião lá do Fé e Caridade, nas terças-feiras, por exemplo. Eu já gosto de ir na segunda. Então, é aquela reunião que eu mais me afinizo com ela. Então, eu crio afeto com ela. Afeto a lugares, né? Então, tem lugares que a gente adora, que a gente gosta muito de ir. Outros a gente não tem tanta importância. Então, tudo está ligado ao afeto. Eu quero dizer para vocês que a psicologia, desculpa, a filosofia, desde os tempos de Aristóteles, tenta descobrir e entender afetos. Só agora, com a doutrina espírita e o evangelho, que a gente vai entender isso. Então, qual é o nível do meu afeto com determinada pessoa? Aí vai dar que eu vou entender o quanto aquela pessoa é importante para mim, o quanto eu lido com essa importância. E também de locais, né? O quanto eu lido com aquele local que eu vou, se aquilo para mim é prazeroso, se não é, o meu trabalho, enfim, tudo que eu faço. E aí, o que acontece? Um determinado dia, vamos colocar isso na questão pessoal, um determinado dia, eu tenho um grande afeto, mas a gente tem um desentendimento. E aí, tem um problema sério. Porque quando o afeto está livre em nós, ele vibra a nosso favor. Vou dar um exemplo, onde vocês aí viajam e vão numa determinada cidade, e chegando lá você lembra de um amigo seu ou de um familiar que é seu afeto. Aí você fala, eu vou comprar isso aqui para ela, ou para ele. Ele vai gostar. Você já mandou a frequência para o seu afeto. Então, quando o afeto é livre em nós, a gente recebe deste afeto frequências positivas o tempo todo, sem às vezes saber. A gente nem imagina, né? Ele está recebendo essas frequências. Por isso que Pedro falou assim, fazei antes amigo quanto puderes.
que quanto mais amigos tivermos, mais frequências positivas a gente recebe. Nem está imaginando. Alguém pensa na gente agora. Então manda aquele calor, a gente vai, sente bem, né? Do nada, poxa, estou me sentindo tão bem, de repente senti uma coisa boa, uma brisa gostosa. Pode ser o pensamento daquele seu grande afeto. Então, se eu entro em um litígio com um desse afeto, eu vou criar um problema sério, porque eu vou ficar inimigo dele. Já que eu era amigo, agora eu vou ficar inimigo. Então, o afeto vai acabar? Não, não acaba. O afeto, uma vez construído, ele vai permanecer. Só que a gente vai colocar uma túnica feia, horrorosa, cobrindo este afeto. Então, eu já não vou mais receber as vibrações desse afeto. Mesmo que ele não seja que ele não sinta que eu sou um desafeto dele. Ele vai mandar a frequência, eu não vou receber. Entende? Então, é bom que a gente pense nisso. Essa túnica ela é tecida com 2 fios, né? A mágoa e o ressentimento. E quando a coisa aperta, a gente ainda amarra com o fio do rancor. E aí fica difícil. E um dia, nós vamos ter que limpar essa coisa. Ninguém vai a planos superiores deixando para trás desafetos. Podem ter na certeza. Por isso que nas famílias, muitas vezes, reencarnam espíritos, né, que são desafetos, para exatamente se resolverem. Então, não tem como evoluir deixando inimigos para trás. Então, se alguém aqui tiver inimigo, pensa nisso. Que você só vai conseguir adentrar planos superiores se você se resolver com aquele que você considera inimigo. Ou seja, tirar essa capa, a capa da bruxa, né, impede essa sequência. Entenderam, gente? Então, Jesus falou, amai os vossos inimigos, ou seja, respeitai os vossos inimigos. Para quê? Para que você comece a reacender em você a vontade de tê-lo como amigo novamente. Pelo valor dele, pelo valor dela. Então, eu faço, nossa, fulano ficou meu inimigo, mas sério, eu acho essa pessoa tão fantástica que eu acabo que vou ter, né, uma vontade muito grande de reacender essa amizade. Então, eu resolvo esse processo. Eu resolvo essa situação. André Luiz conta que estava lá numa praça do nosso lar e, de repente, passou um bólido de luz, ele estava conversando com Lísias, e aí ele perguntou para o Lísias o que era aquilo. O Lísias falou assim, deve ser um espírito aí das alturas, né, que passou aqui agora. O André falou assim, poxa, então esse aí nunca mais reencarna? Ele falou assim, que está enganado. Se está passando aqui, está procurando desafeto para resolver. Ou seja, não tem como acender, gente. Não tem como. Então, se você tem inimigo, vai lá e conversa com ele. Como diz Jesus, concilite com o teu adversário enquanto você está a caminho com ele. Que pode ser que ele vá para outras instâncias, para outros locais de difícil acesso, que você vai ficar preso ao desafeto. Entende? Então, respeite o seu inimigo, porque ele é uma criatura. Primeiro, ele é filho de Deus. Então, João fala assim, se você tiver que fazer uma oferenda a Deus e estiver mal com o seu irmão, vá lá antes e se resolva com o seu irmão. Para depois você fazer a tua oferenda. Porque o mesmo Deus que está em você, está nele também. Então, meu irmão, minha irmã, se você tem inimigo, tente resolver isso. O mais rápido que você puder. Não desencarne levando essa inimizade. A vida, se você quiser fazer isso, a vida vai te oportunizar. E não é só no caso de pessoas, mas também pode ser no caso de cidades. Às vezes eu moro em Juiz de Fora e detesto a cidade. Eu vejo tanta gente falar isso. Eu detesto isso aqui. Gente que mora no Rio que fala, eu detesto o Rio de Janeiro. Então ele cria o desafeto.
aí a cidade fica hostil para ele. Entendeu? Porque ele entra na frequência baixa da cidade. Eu detesto o meu trabalho, eu detesto o que eu faço, eu detesto a minha família. Então, tudo isso gera frequências é, de baixo teor e que aquilo retorna para nós de maneira negativa. Então, eu preciso começar a estudar isso. Preciso começar a entender isso para a gente não ser tolo, como disse Jesus. Deixarmos de sermos tolos. Então, se eu não gosto de alguém, que eu vá lá e tente resolver isso. Porque eu não sou melhor do que aquela pessoa. Entendeu? Eu não sou assim tão suprassumo, né? Que aquela pessoa não merece a minha amizade. Olha, isso aí tem que ser muito pensado, viu? Muito pensado. Tem um lance que o André Luiz conta, que muitas vezes as pessoas que chegam no mundo espiritual e que estão naquelas colônias lá, que elas são colocadas no meio de pessoas que elas nunca viram na vida. Exatamente para que o desafeto não atrapalhe o caminho deles lá. Então, desencarna a pessoa, aí eu penso que estou indo, né, bem para lá, chegando lá, não conheço ninguém, para que o desafeto não me perturbe. Pode falar, Vanessa? Vanessa, você Boa levantou? Ou noite, então, desculpe, agora microfone. sem o som, liguei. Aham, É só boa noite a todos. É só aham, uma questão que me passou aqui, que oi. de tudo que eu já estudei de Jesus, a questão da gente perdoar, né? 70 vezes 7, sempre a questão do perdão, perdão, perdão. Mas Uhum, e o perdão? Mesmo é, é, qual é o pedir perdão? Eu não estou encontrando nas histórias de Jesus o tanto e o tempo que a gente fica. Porque um espírito, se a gente vai embora tentando resolver, não consegue, e se esse espírito depois vai para regiões que a gente não tem acesso, como você citou, uhum. a gente ainda vai ficar preso a esse desafeto, Vai, mesmo tendo se esforçado? e vai. Só se, assim, por exemplo, ele tem o desafeto, mas você quer resolver essa questão. Então, vamos imaginar que você tem um desafeto chamado Paulo Assis, por exemplo. Aí você vai no Paulo e fala, Paulo, eu quero resolver isso com você. Se o Paulo não quiser, Vanessa, você se resolveu. Entendeu? Aí o Ah, problema passa a sim, ser só do Paulo. Aquele sim, que se esforça para resolver as questões, ele tem o bônus, né? O bônus da solução. Agora, o problema é que a gente vê que as pessoas ficam aí brigando umas com as outras. Nossa, a gente ouve tanta coisa, vocês também sabem disso, né? A gente ouve tanta coisa distante do Evangelho, né? Que precisamos de tomar muito cuidado, Vanessa. Te respondi, Vanessa? sim, sim. E eu acho até, assim, para mim, veio agora, o perdoar é 70 vezes 7. O pedir perdão, eu acho que é o dobro É, até a gente desencarnar e resolver. Mesmo perdoar, a vai, né? palavra perdão, ela vem do latim, né? Perdonare. O que é Uhum. perdonare? Perdonare é perdoar infinitamente. Perdoar não, doar infinitamente. Então, quando você começa a tentar perdoar alguém, começa a doar para este alguém o seu reconhecimento pelo existir dele. Por mais que aquela pessoa seja uma pessoa que, de algum momento, né, não foi agradável a você, mas comece a doar o bem para essa pessoa. Orar pela pessoa, sabe? Não comentar nada de errado com ninguém sobre aquela pessoa. É, dominar os pensamentos, né, maus em relação àquela pessoa. Você está começando a fazer o processo do perdão. Você começa a doar. Aí, quando você vence essas primeiras etapas, aí fica fácil, né, de chegar até a pessoa para se resolver com ela. Mas tem que fazer esse exercício, sabe, Vanessa? Porque nós fomos livres para a encrenca, né?
agora temos que ser hábeis para a solução. Bom, a segunda frase de Jesus no 5,43 de Mateus é: fazei o bem aos que vos odeiam. É outra coisa que a gente fica achando muito difícil, né? Vou fazer o bem para quem me odeia. Mas como fazer o bem para quem me odeia? Essa pessoa não quer nem ver a minha presença. Então, quando eu comecei a estudar essa coisa de odiar, que eu não entendia porque que Jesus falou que a gente tinha que, se quisesse, né, atingir o reino dos céus, que a gente teria que odiar os nossos pais, mães, irmãos, filhos, filhas. Eu não entendia isso. Alguma coisa não estava colando. Ou a tradução estava errada, né? Ou as interpretações eram erradas. E eu fiquei procurando o que era essa coisa de odiar. Até que um dia eu encontrei um léxico que é aramaico, hebraico e português. Aí eu procurei a palavra odiar no hebraico, no aramaico, que era a língua que Jesus falava. Quando eu vi o que era odiar em aramaico, a língua de Jesus, aí eu falei, poxa, tá certo, é isso mesmo. Porque odiar em aramaico significa desapegar. Não é isso que a gente acha de odiar. Né? De eu não querer, não sentir atração para aquela pessoa, não sentir vontade de ficar conversando com aquela pessoa, de ter raiva, uma raiva muito grande daquela pessoa, a ponto de chegar ao ódio. Então, o ódio é desapego. Guardem isso, porque isso é muito importante. E aí, quando Jesus falou, fazei o bem aos que vos odeiam, só um instantinho, tá, André? Fazer o bem aos que vos odeiam, eu estava pensando o seguinte, você tem que ajudar, você tem que fazer o bem àquele que quer desapegar de você. Então, você tem uma pessoa que é muito chegada, mas, de repente, essa pessoa quer outro caminho, sabe? Ela quer fazer outra coisa, ela, sei lá, não quer mais ficar naquele contato, né? E aí você faz o bem. Qual fazer bem? Libera. Libera aquele que quer se afastar de você, né? Desapegar de você. Pode falar, André. Essa situação que você está relatando de fazer o bem, principalmente a quem nós devemos, temos alguma dívida pregressa, muitas das vezes socorre também nas sessões mediúnicas com muitos médiuns, quando se deparam em situações que são levados a recordar determinadas situações e, mesmo assim, precisam manter o padrão vibratório, o tratamento e, principalmente, a dedicação com amor ao trabalho da mediunidade no resgate desse que, muitas das vezes, foi o seu grande algoz. Sim. Porque, assim, veja bem, se uma pessoa foi meu algoz, é porque ele já não tinha mais na conta de um afeto muito ligado com ele. Então, a gente tem que analisar, sabe, André? Porque muitas vezes nós nos colocamos na situação de vítimas, quase sempre. Então, a pessoa nos faz o mal, a gente fica todo dodói, né? Ah, pois é, fulano me fez isso, me fez aquilo. Mas tem uma razão, isso não é por acaso. Porque senão não tinha justiça na lei de Deus. Então, eu preciso saber, se alguém me fez um mal, que eu sinto que é um mal, a primeira coisa que eu devo fazer é perguntar, por que você está fazendo isso? Porque se ele está me fazendo um grande mal, ele está resolvendo uma questão ou está sendo um grande instrutor para mim. Porque às vezes ele está certo, sabe, André? Às vezes você está fazendo uma coisa errada e ele vem e te fala, não faz isso está errado, e você fica com raiva, sabe? Não aceita aquela orientação. Então, a gente tem que estar muito atento para isso. Eu fiz um artigo agora sobre as irmãs Baudin, né? Que foi um artigo que me assustou muito, porque eu tive revelações nos estudos que não tem nada a ver com o que eles falam das irmãs Baudin. E aí, quando eu terminei de fazer o artigo com uma revista que me pediu, eu pedi uma amiga minha para dar uma olhada, lê para mim, o que você acha da história? Eu pedi para ela ver a história. Ela botou um monte de erro que eu tinha cometido no texto. Erro ortográfico,
erro de colocações de palavras mesmo, né? Aí ele falou, você não me perdoa se eu estou te falando isso? Eu falei, claro que você pode falar e deve falar o tempo todo. Então a gente tem que aceitar aquele que está nos ajudando. E a gente às vezes não aceita. A gente está com o narizinho em pé, eu não aceito. Não, eu não erro, não, que é isso. Então, essa coisa de ódio, de inimigo, passa muito por isso. Agora, no caso do ódio, é o desapego. Então, por exemplo, eu frequentei aqui no Juiz de Fora um centro por muitos anos. Gente, era a minha paixão. Era aquele centro. Um dia, me falaram assim, por que você não vai embora daqui? Não, vocês não sabem o que eu sofri, né? E, nossa, que isso? Depois de tantos anos eu trabalhando assiduamente ali, falar para eu ir embora, e quem falou tinha voz de direito lá, eu falei, meu Deus, gente, foi muito difícil. E agora eu entendo, eles queriam desapegar de mim, eles não queriam mais a minha presença lá. Então, sua presença aqui já não é mais importante. Então, eu tive que entender aquilo. Eu falei, então tá, deixa eu ir. E engraçado que eu saí de lá numa noite, no dia seguinte, de manhã, eu já tinha um convite para fazer um trabalho no outro centro. Sabe? Então, você tem que desapegar. Se a pessoa não quer mais a sua presença, pondera, né? Você acha que por quê, ou sabia por quê. Não, não quero, não quero. Está muito relacionado também a namoros, né? Relacionamentos. Ah, eu não quero mais. Então, deixa aí, porque não vai ser bom. Então, o que Jesus fala é, faça o bem a essa pessoa, deixa ela ir. Deixa ela cumprir o rito dela. Você observa, quando eu comecei a estudar isso, eu comecei a fazer um estudo também a respeito do sistema solar. Então, você tem o Sol central, né? E você tem os planetas girando em torno dele em órbitas diferentes. Então, por exemplo, tem hora que a Terra passa perto de Marte, Marte passa perto de Júpiter, mas tem hora que está todo mundo, cada um no seu lugar. E depois eles alinham de novo, depois começa de novo, né, a desalinhar. É isso que acontece. Às vezes, cada um na sua órbita tem que cumprir a sua função. Então, chegou o momento daquela pessoa cumprir a função dela em outra órbita, da qual não vai se alinhar comigo. Então, tem que dar liberdade àquela pessoa. Amigos, né? Às vezes, você tem um amigo, de repente, esse amigo passa a não ligar para você mais, sabe? A não te ter assim, como aquela pessoa que dividia com você muitas coisas, né? Deixa ele ir, sabe? Deixa ele ir. Quando a gente percebe que alguém está querendo assim, sair de perto da gente, tem que fazer o bem. Deixa ela ir. Agora, eu tenho que ver, eu que produzi isso, eu que causei esse afastamento, então vou me desculpar. Oh, você está querendo não quer ficar perto de mim ou comigo, o erro é meu. Então vou tentar resolver. Agora, se de tudo a pessoa realmente quer ir, deixa ir. Quantos amigos nós já tivemos, nós somos adultos aqui todos, né? Quantos amigos nós já tivemos na nossa encarnação e que já não estão mais conosco? Que nem lembram da gente. Às vezes você fez tanto bem, né? Recebeu tanto bem daquela pessoa, e que agora você nem sabe dela. Sabe, isso acontece, isso tem demais comigo. Às vezes eu fico lembrando de pessoas que nós vivemos momentos tão bons, né? Eu nem sei onde que essa pessoa está. O que ela está fazendo, né? De repente, ela precisa desse momento dela. Fala, Célia. É importante essa colocação, Guaraci, porque os afetos não acabam. Não. Às vezes a gente confunde os vínculos, os laços, os afetos com a presença física. Estar perto, estar realizando o mesmo trabalho, realizando trabalhos afins. Às vezes, quando os objetivos se distanciam provisoriamente, isso não significa que os afetos
se distanciaram. Não, eles ficam guardados, né, É isso aí. eles ficam guardados. A gente não perde o afeto. Uma vez que a gente criou um afeto, a gente não perde esse afeto mais. Ele vai ficar conosco, porque vai chegar um dia que nós vamos viver a grande família universal. Então, na verdade, esses nossos encontros e desencontros aqui são formação dessa grande família universal, onde nós todos seremos irmãos uns dos outros, a partir desses afetos construídos nessas fases iniciais da evolução. Então, quanto mais afeto eu tiver construído, mais eu estarei chegando nesse grande momento da família universal. Então, por exemplo, eu desencarno e eu chego lá no mundo espiritual, numa colônia que eu nunca ouvi falar. Porque falar de Nosso Lar é fácil, Alvorada Nova é fácil. Aí eu vou para uma colônia lá chamada Joaquim Nabuco. Eu nunca vi essa colônia. Existe essa colônia? Existe. E, meu Deus do céu, como é que eu vou viver aqui? Aí, resultado, que o nosso lar já tem afeto com o nosso lar. Todo brasileiro tem afeto com a colônia Nosso Lar, a verdade é essa. Nosso lar já é nosso afeto. Mas aí a gente desencarna e vai para uma outra. Aí você pergunta, cadê nosso lar? Eu não perguntaria, que seria muito antiético, né? Eu chegar numa colônia, ser bem recebida, para você ficar perguntando por outra colônia. Se vocês quiserem me falar, tudo bem. Mas eu vou me adaptar, tentar me adaptar ali. Então, se eu abro esse caminho para os afetos, eu serei feliz ali com todas as pessoas que estiverem ali. Então, é uma coisa que a gente tem que pensar muito. E a gente é muito trombudo, né? Não, eu não aceito isso. Eu quero ir para nosso lar. Tal. Aí começa a brigar. Deve ter isso lá no mundo espiritual, né, gente? Eu nunca li isso, não, mas deve ter. Deve ter espírito trombudo que está sendo recebido, quase que arrastado, né, pelos mentores e está brigando. Não, não quero isso, não quero isso, não. Vamos evitar isso, né? A gente foi embora. Vamos pedir a Deus que a gente seja conduzido, levado para um lugar interessante, e depois a gente vai ver o porquê. Tá? Então, depois Jesus vai falar, bendizei os que vos maldizem. Nós temos um problema muito sério com a fala. Nós não vamos viver muito tempo com a fala articulada. A fala está conosco há mais ou menos 40 mil anos. E ela já está dando sinais que vai acabar. Que a nossa comunicação vai ser pelo pensamento. Mediunicamente, psiquicamente. Então, a fala, ela é um período bem pequeno. Bem pequeno. 40 mil anos é muito pouco tempo. E aí, a gente inventou, né, as sílabas, inventou uma fonética, que são símbolos, para a gente se comunicar. Só que é muito perigoso. Essa comunicação pela fala, ela é perigosíssima. A gente erra muito e a gente não consegue expressar o que está falando e o outro acaba ficando chateado com a gente. Eu não falei nada disso, mas a pessoa entendeu o que é aquilo. E depois que ela entende, para tirar é difícil. Então, Jesus fala, bendizei, ou seja, procure falar só coisas boas. Só coisas que te alinham, né, para o bem. Porque se você escuta que alguém falou mal de você, quase sempre você tem vontade de retrucar. Né? A pessoa fala que você é feio. Aí você fala assim, e ela, tudo horrorosa. Aí começa a ver os defeitos da outra. A gente tem muito essa mania de ver o defeito das pessoas, principalmente daquelas que falam alguma coisa que eu não gostei. Olha, se a pessoa falou uma coisa a meu respeito, eu tenho que analisar. Ela está certa? Ela falou certo? Se ela falou certo, eu tenho que mudar e agradecê-la. Se ela falou errado, eu não estou nem aí deixa você falar, eu não vou me perturbar com isso, não. Você não está falando certo, eu não sou isso. Então, a gente tem que ter maturidade para ouvir aquilo que comentam da gente. Que às vezes a pessoa está nos dando uma ajuda maravilhosa e nós estamos jogando fora. Sabe? Temos que ter muito cuidado. A gente se acha muito importante, né? Que ninguém pode falar mal de mim, e se falar mal de mim, a pessoa não presta. Não, às vezes a pessoa não está falando mal, ela está orientando alguma coisa que eu estou fazendo de errado. O problema é que quando a mente nos prende num nicho,
errado, né? Negativo, e para a gente sair disso é muito difícil. A gente fica preso naquele nicho e tudo aquilo que disser para nós, se não estiver de acordo com o meu nicho, com aquilo que eu estou vivendo, que eu estou entendendo, vai ser muito difícil. Então, se a pessoa fala uma coisa que eu não gosto, que eu não aceito, eu tenho que entender por que eu não aceito. É por chatice minha? É porque eu não quero aceitar aquilo? Ou é porque aquilo está falando, está me tirando da zona de conforto e está dizendo a verdade a meu respeito? Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque, às vezes, no centro espírita, isso pode acontecer muito. Há um fato lá, né, e a pessoa entende errado. Então, alguém comenta uma coisa e a pessoa entende totalmente errado. Aí começa a ficar naquela situação. Né? Começa a achar que a pessoa está querendo falar mal dele. Não, se alguém falou mal de você, ou seja, falar mal significa eu não gostei do que você falou. Então, vamos analisar. Vamos analisar. Só tem duas situações aí, só duas. Primeiro, a pessoa está certa. Está certo. Então, tem que aceitar. Né? Segundo, a pessoa não está certa. Então, eu não vou dar atenção para aquilo. Porque se eu der atenção, eu vou dizer que eu estou chateado, às vezes é o que ela quer. Que eu fique aborrecido. Que eu perca a minha linhagem. Né? Então, o bem dizer é isso. E aí tem um detalhe também, que quando nós começamos a falar mal, a gente começa a atingir as cordas vocais. Sabe? É um problema sério isso. Tem pessoas que dão câncer de garganta e você vai analisar a vida dessas pessoas, só palavrão. A pessoa falou palavrão a vida inteira. Falou pornografia a vida inteira. Xingou o tempo todo, reclamou. Aí cria um processo na garganta, que pode ser um câncer, né? Ou alguma outra doença. Então, quando Jesus fala bendizei, ou seja, use a tua palavra para o bem. Sempre para o bem. Né? Mesmo que a pessoa diga mal de você. Ele ou ela que tem o ônus, né, do problema que vai acontecer. Não é você. Agora, se você retruca, né, se a pessoa fala uma coisa e você retruca, e você briga, você pode, assim, explicar. Né? A pessoa fala uma coisa, você fala assim, não, você não entendeu o que eu quis fazer. Então, mostre justiça. Agora, se eu não tiver justiça e lógica, a palavra seguinte é me desculpe. Você está certo. Né? Oi, André, fala. Complementando a questão que você está falando da fala, muitas das vezes a gente não sabe ouvir e não tem a percepção do ouvir. Uhum. Muito envolvido pelas nossas vibrações, muitas das vezes desorganizadas, que não nos oportuna ouvir com a sabedoria e com a vibração que muitas das vezes essa mensagem está chegando no nosso ouvido. Nós mesmos, às vezes, bloqueamos uma mensagem que, às vezes, é muito positiva e uma palavra que é um acalento. Sim, é. A gente tem também, os espíritos superiores, gente, eles não são bonzinhos, não, tá? Um bonzinho, assim, no sentido de ficar afagando os nossos erros. Eles são assim, você chega perto de você, você quer, meu irmão? Quero, então vamos. Você não quer? Então fica aí. Eles são assim, eles não podem perder tempo. Sabe, eles não podem ficar embalando o berço de criança, não. Eles não vêm aqui para isso. Eles vêm aqui para você quer. Se você estudar Paulo, se você estudar Paulo de Tarso, você vai ver isso nele. É um espírito fantástico, né? Mas olha, ele era bravo. Ele era muito bravo. Dizem que uma vez São Luís foi numa reunião mediúnica aí, dizem que o pessoal assustou com ele. Porque ele fala muito forte, muito contundente. Claro, ele foi rei, né? Então tem que ter fala assim. Aí a pessoa fica toda melindrada. Ah, pois é, porque falou de mim.
Agora você vê, né, fulano, eu sou tão bonzinho. Olha, nem Jesus deixou ser chamado de bom. Nem Jesus. Jesus falou, sou mestre, isso eu sou. Mas bonzinho não sou. Isso é só Deus. Aí a pessoa se entra naquele campo da vitimização. Pois é, falou mal de mim, vocês viram, gente? Que absurdo. Não, você falou mal, meu amigo, não conta para ninguém. Vai pesquisar por que falou. E a última frase é: orai pelos que vos perseguem e caluniam. Né? Então, a oração, ela faz a gente elevar o padrão vibratório. A oração faz isso para nós. Né? Então, a gente elevando o padrão vibratório, aquele que quer perseguir o nosso caminho, pode ser um invejoso, uma invejosa, né? Que não pode, não faz aquilo que a gente está lutando por fazer, e aí o que acontece? Ela acaba buscando alguma forma de tentar impedir a nossa caminhada, sabe? Então Jesus fala, orai. Então você aumenta o teu padrão e não se deixa envolver pela aquela perseguição, sabe? Aquela coisa. Então, por exemplo, no centro espírita, alguém está tentando te perseguir lá no centro espírita, aí você tem que analisar, né? Sabe por quê? Como a gente sabe de reencarnação, pensa assim, vai ver que eu persegui alguém um dia e agora eu estou sendo perseguido. Ou perseguida, né? Então, vamos ver o que eu posso melhorar nisso. Sabe, gente? Então, é bem complexo isso. Para a gente seguir esses 4 enunciados aqui de Jesus, nós temos que cultivar a humildade e a caridade para conosco. Se a gente não fizer isso, nós não vamos conseguir entender a mensagem que ele deixou. Então, você vê, né? Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam, bendizei os que vos maldizem, orai pelos que vos perseguem e caluniam. Isso é a favor de quem? Da pessoa ou nossa? Isso é a nosso favor. Eu que estou me cuidando. Entendeu? Então, se eu cuido de mim, eu vou entender, né, toda a necessidade que eu tenho de crescer conscientemente. Senão, eu vou ficar de vítima. Ah, pois é, estão falando mal de mim lá no centro. Estão falando mal de mim. Ah, por que está falando mal de você? Se não for nada de verdade, olhe para aquela pessoa e deixe a pessoa em paz. Né? Nesse centro que eu participei, uma vez falaram que eu era um elemento perigoso. Aí eu falei, perigoso? Em que sentido? Né? Porque assim, eu não roubei, não matei, eu não caluniei ninguém, mas perigoso por quê? Aí o fato era que alguém estava fazendo uma coisa errada e colocou a culpa em mim. Então eu comecei a analisar, por que me chamar de perigoso? Aí um dia eu descobri, falei, então é isso? Então vamos orar por essa pessoa. Porque essa pessoa ainda não entendeu o Espiritismo. O Espiritismo, não basta a gente estar indo lá no Centro Espírita, né? Assistindo às reuniões, tomando passe, não basta isso. Tem que estudar, tem que viver, né? O dia a dia, os confrontos de cada tempo, de cada momento, cada pessoa, os emaranhados, né, que a gente está nele. Nesses emaranhados, a gente vai encontrar muita gente que não foram legais os nossos encontros anteriores. Então, encontrei essa pessoa, encontrei. Então, vamos tentar resolver? Vamos. A gente vê muitas pessoas casadas, né, com responsabilidades familiares grandes, com filhos, e, de repente, encontra uma outra pessoa
joga aquilo tudo fora, a família, joga tudo fora, em função daquela outra pessoa. Passado um tempo, ela percebe que aquela outra pessoa não era nada que ela esperava. Mas aí ela já estragou o relacionamento dela. Então, o que significa isso? Nesse emaranhado que a gente vive, de encontros e desencontros, a gente pode encontrar uma pessoa muito querida do nosso passado, um afeto, né? E a gente confunde esse afeto. Então, o que eu falo para as pessoas é assim, olha, se essa pessoa tinha que ser sua, conviver com você, ela teria chegado antes. Você não acha? O volteio da vida teria colocado essa pessoa antes que você assumisse um outro compromisso. E mesmo que você assumiu um compromisso de maneira acidental, porque isso pode acontecer, Marta Speralva fala isso, você pode ter um encontro acidental e assumir um compromisso. Então fica nele, até ver onde vai. Mas não seja você o primeiro a sair. Tem que lutar. Você se confundiu naquele momento passado, mas agora não é simplesmente chutar o balde. Porque aí você já tem filhos, você tem alguma pessoa que confiou em você, que deu para você a possibilidade, né, de criar uma relação boa, e agora surge a pessoa. A pessoa surgiu, mas não dá mais. Não é para aquele tempo. Eu conheci um caso de uma amiga minha, isso é muitos anos, até já desencarnou. Quando ela era menina, jovem, ela se apaixonou por um moço. Apaixonou. Era o pessoal lá da roça, né? Esse menino, esse moço, ele era roçador de pasto, né? Que a gente fala. Um moço muito correto, muito digno, né? E ela era uma pessoa que morava numa fazenda, trabalhava numa fazenda. Também moça, mas foi levado pelos pais, aquela coisa antiga que tinha, né, de fazenda. Muito bem, então a dona da fazenda muda para o centro urbano, a cidade próxima da fazenda. Sai da fazenda e leva ela para trabalhar para ela. Só que a paixão dos dois começou a crescer. Aí a dona falou assim, você não vai casar com ele de jeito nenhum. Eu não vou deixar você embora. Eu preciso de você. Aí foi terrível isso, terrível. E aí o rapaz, então, encontra uma outra moça e casa com ele, com essa moça, né? Tem 10 filhos. E a moça lá da fazenda ficou trabalhando na casa da dona. Trabalhando, trabalhando, trabalhando. Aí ela deu um problema de saúde muito sério na perna. A perna dela virou um dreno para saída de fluidos, né, deletérios que ela tinha guardado nela. Então ficou muitos anos com aquele dreno. Um dia o dreno acabou, a ferida fechou e a dona morreu. E a esposa do outro rapaz também tinha morrido. Então os dois se uniram outra vez. Quer dizer, tiveram que viver uma vida inteira de renúncias, né? De aceites, para depois, então, se encontrar. Então, nessa proposta de encontros que nós trazemos, que a gente vem com ela, a gente tem que entender isso, né? Será que é o meu momento? Se eu estou envolvido num relacionamento sério, com filhos e tudo mais, eu tenho que pensar muito. Porque se a outra ou o outro que chegou agora, se tivesse que ficar no meu relacionamento, eu teria vindo antes. Com certeza eu teria vindo antes. Né? Um amigo meu, quando a gente era jovem, ele ficou apaixonado por uma moça. Mas essa moça era uma incógnita para ele, né? Ela quer, ela não quer. E era moça muito fechada, não falava muito. E apareceu uma outra, que ele nunca encontrou com ela. E a moça sempre querendo encontrar com ele. Aí ele falou comigo assim, eu entendi que alguma coisa tinha que acontecer. Aí no final da história ele casa com essa, que era fechada e que ele queria muito, né? E não encontrou com a outra. Então ele respeitou. Se não é com ela que eu tinha que ficar,
Então, gente, nós temos que tomar muito cuidado e ler o que a vida traz para nós de leitura. O que a vida está me dando para eu fazer. Né? Então, isso que Jesus fala no Evangelho de Mateus é bem complexo isso, né? Então, você ame aquele que acha que é seu inimigo, ou seja, respeite, que você faça o bem a quem quer desapegar de você, né? Que você bendiga, use a palavra só para o bem e que você também tenha uma capacidade de orar para aqueles que vos perseguem e caluniam. Então, isso tudo, na síntese disso tudo, Jesus está nos ajudando a sermos mais e melhores para nós mesmos. Percebe? Mais e melhores para nós mesmos. É isso, gente. Se alguém quiser fazer algum comentário, né? Alguma colocação, estou à disposição. Ainda tem 4 minutos, né? Se alguém quiser. Isso, Vanessa, pode falar. Lá vou eu. Não, eu só vou comentar que eu estou de volta à casa há pouco tempo. E, nossa, como a casa está em sintonia em tudo, né? Celinha sabe que eu estou falando de todas as reuniões que eu tenho assistido, todos os grupos, é uma continuidade e está falando muito dessa questão mesmo, né? Do autoconhecimento, presta atenção, não é tempo de lamber ferida, continua, segue e, enfim, eu estou encantada com a afinidade da casa. Que bom, né, Celinha, que a gente ouve, né, assim, uma coisa dessa, né? Num momento tão difícil que o mundo está passando, né? E a gente ouve toda essa informação, isso é muito maravilhoso. Obrigado, Vanessa, da minha parte, muito obrigado. Tá? É tão bom, né, quando a gente está bem, né? Quando a gente se sente bem, quando a gente gosta do lugar que está, né? E é tão bom, né, quando a gente se encontra aqui nessa reunião também, parece que a gente é um encontro de família mesmo. E nós te agradecemos muito, Guaraci. Muito bom. Esse tema é um tema muito importante, porque o nosso caminho, a nossa meta é o amor, né? Uhum. E a gente não pode perder esse objetivo de jeito nenhum. Certeza. Muito obrigada. Agora, então, nós vamos, se não tem mais nenhuma pergunta para o Guaraci, ou colocação, nós vamos buscar o amparo da espiritualidade superior,